Na segunda metade da década de 2010, a gente vê o ressurgir de algumas publishers que tinham basicamente desaparecido do mercado. Capcom, Konami, a gente pode botar a Square nesse balaio também, e mais recentemente a Atari e a Acclaim. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como o retorno dessas grandes publishers do passado vão definir o futuro da indústria e poder e talvez botar no esquecimento algumas publishers que a gente tinha, não muito no nosso coração, mas no nosso imaginário de forma bem forte. O que você acha sobre isso, Lutieri? Eu acho que você falou em um nome que me interessou muito aí, que é a Konami, que você deu a entender que a Konami tá voltando há alguns anos. O que é mentira, porque a Konami, ela nunca está voltando. Ela tá tentando. Ela tá sempre voltando, mas ela nunca tá voltando, né? Ela Perfeito. tem, eu acho que, principalmente pela época que você falou, né, que foi meados ali de até 2016, 17, 18, foi a época que eles estavam tipo caindo de verdade, assim, que foi que eles perderam o Kojima. Eu acho um pouco injusto, tipo, colocar todos os sucessos da Konami na mão do Kojima, mas é que Mas, não, mas é porque é uma coisa representativa, assim, de eles perderam um talento, eles tinham um talento na mão, eles perderam esse talento. E aí, por exemplo, Metal Gear, você não vai ter Metal Gear sem o Kojima. Silent Hill, ele era quem ia fazer o Silent Hill na época. o próximo. O Castlevania, ele tinha produzido o Silent Hill, o Silent Hill não, o Castlevania, o Lords of Shadows, acho que o 1 e o 2 também. O 2 eu não tenho certeza. Mesmo Mas que ele não o estivesse Silent Hill- dirigindo, ele era uma pessoa criativa que estava por trás de todos os projetos grandes da Konami, pelo menos naquela época. Exato. E já fazia alguns anos, né? E aí perder essa pessoa fez com que eles perdessem muita coisa. Tipo, eles Tudo. perderam muita coisa, perderam tudo. E aí eles viraram, tipo... E aí, por exemplo, quando a gente fala de Castlevania, por exemplo, é, tipo... Muito interessante. Castlevania tá vindo aí com, tipo assim... O que Castlevania ganhou de verdade nos últimos anos? Foi, tipo, um Nada. anime... Não, foi um anime da Netflix. Não, de jogo, questão de E jogos, nada. um collab com Dead Cells, né? Que foi uma DLC super bem sucedida de Dead Cells. Bom collab, Que é mas. muito bom. Assim, É um ótima DLC, mas é isso, sabe? e é engraçado, porque Castlevania em si tá no imaginário do público, né? Não só por causa do anime da Netflix, mas Metroidvania no geral, né? Você pensa em Castlevania indiretamente quando você fala de Hollow Knight, você pensa em Castlevania indiretamente quando você fala de Bloodstained, que, né? É um Castlevania sem ser um Quando Castlevania. você. Mas Mais Castlevania, nada. um pouco longe, assim, mas ainda faz parte. Você fala de Castlevania quando você fala de Souls-likes. Quando você fala de From Sim. Software. Pra caralho. Tipo, Porque Souls-like basicamente é a interpretação 3D dos clássicos Castlevania, de certa forma, sabe? sim. Do Então é search impossível action, você do desassociar. buscação, né? Exato, exato. E vai além, porque assim, é impossível você falar de uma lista de clássicos do PS1, que é sempre o assunto que está em alta, o estilo de PS1, a vibe do PS1, o jogo do PS1, sempre está sendo falado. É impossível você falar sem falar do Symphony of the Night. Então, tá aí Castlevania, sempre tá no imaginário, mas a gente não tem um jogo novo de verdade para chamar de nosso e testar, tá ligado? Isso é culpa da Konami, não só por ter perdido uma figura criativa ali, mas por ter perdido equipes criativas, pessoas criativas, tipo desenvolvedores. Era uma empresa de, vamos dizer assim, de tecnologia, né? Era uma empresa de, você não tinha mais uma equipe criativa por trás. Era uma empresa que estava tipo retendo, tipo uma empresa de administração de IP, basicamente, né? Que a cada alguns anos, tipo, a gente tem que negociar aqui, vamos negociar aqui os direitos de Castlevania, por exemplo, com a Netflix. É isso que eles estavam fazendo. Eles Uhum. não estavam produzindo jogos, às vezes até tipo, beleza, vai ter um porte aqui, um porte ali, mas é só Mas isso, nada sabe? ativo, né? É nada tipo ativo, não tinha realmente tipo diretores, virou um estúdio sem diretores, né? Uma Sim. coisa que parando pra pensar é assim, impensável, é impossível isso dar certo de verdade, né? Isso é engraçado, porque esse é o caso do que era a Acclaim no passado, né? Que era um estúdio que não tinha IPs próprias, eles trabalhavam com IPs licenciadas, né? Então, NBA, a gente estava conversando antes, jogo da James Olsen, sabe? Tipo, eles Sim, faziam jogos licenciados e sim. eles não têm IP própria, e aí quando essas empresas, como o caso Eles da que fizeram Konami, o o jogo do caso da Cory na Capcom, Casa Branca de Nintendo DS, o eu clássico não de Nintendo. sei, eu acho que não, porque eles fecharam em 2004. E o Ah, Código Casablanca ok. acho que é 2007. Foi Uhum. outra equipe. Talvez seja a galera que trabalhasse nesse esporte, mas não Sim, foi a Acclaim. não é Ou foi a Acclaim, impossível. eu não sei. Não é Não é impossível. impossível. Mas a parada é que
quando a gente pensa em Konami, a gente fala que eles não tem jogo de peso recentemente, e a mesma coisa serve de certa forma para Sega, Capcom, e todas essas outras empresas que a gente vai abordar hoje, mas o caso deles, eles têm esses jogos clássicos que eles conseguiam relançar, eles conseguiam licenciar a IP. A Clay não tinha nada. Eles eram a pessoa que pegava o licenciamento dos outros. Então, quando eles não têm mais força para produzir nada novo e não tem nada para licenciar, a empresa fecha. E foi o que aconteceu com eles. Então, eles ficaram em ato, né? A empresa sumiu do mapa de mais de 10 anos. Não, mais de 20 anos, 2004 até 2025. E agora eles voltam com uma abordagem completamente diferente, focado no público indie, em vez de IP. Eu não sei se eles vão atrás de IP, eu não descartaria, mas eu acho que hoje em dia não faz sentido você ir atrás de IP, a não ser que seja por causa da Marvel, etc. Mas aí eles já estão fechados com outros parceiros. Mas é engraçado, né? Você parar pra pensar que o que salva a Konami e a SEGA, acho que talvez a SEGA principalmente, são ter essas IPs clássicas que eles podem ficar reutilizando e relançando coisa antiga, e que a gente critica que eles, por eles fazerem isso, mas se não fosse isso, eles teriam acabado, igual foi o caso da Acclaim, que está retornando agora depois de 20 anos. Porque algumas pessoas que são veteranos da indústria tinham dinheiro rodando para trabalhar em outros projetos e decidiram falar, opa, vamos reviver isso aqui, porque isso aqui é parte da história, sabe? Porque assim, eu falo Acclaim, muita gente não pode nem lembrar da Acclaim, assim, de cara. Mas a logo é um bagulho clássico. Tipo, todo mundo que já viu a logo da Acclaim, conhece algum jogo da Acclaim, já jogou alguma coisa da Acclaim. E é bizarro sumir uma parte da história da indústria como todo, do dia pra noite, dessa forma. Você falou da SEGA, a SEGA é muito interessante, porque a SEGA passou por um monte de merda, como sempre, né? Como a clássica SEGA. Parte da sério. A história da SEGA é essa. E, por exemplo, eu sempre vejo muita gente comparando a SEGA, porque a SEGA era uma empresa de consoles, né? Que nunca estava realmente em primeiro lugar, né? Mas era uma Era o grande rival da Nintendo. a grande rival da Nintendo, e durante pouco tempo foi rival também da PlayStation, então traduzindo, na época Sim. do PS1, então traduzindo, tomou atropelo, né? Não tem jeito. E aí parou de vender console. E eu fico pensando muito que numa outra publisher não numa outra publisher, que também é publisher, mas uma outra criadora de consoles, né? Que é a própria Microsoft. Você parar pra pensar. Tipo, a Microsoft no início, ela até tinha IP, mas ela tinha muita coisa licenciada com estúdios que eram, tipo, estúdios parceiros. Então, por exemplo, Gears não era deles, Halo não era deles, era tudo da Band. Tipo, Por mais que você associasse que era deles, não era deles. porque eles não eram donos da IP, então eles tiveram que comprar eles compraram a Band, por exemplo, aí a Band depois comprou a própria independência, mas deixou pra trás a marca Halo. Eles compraram Gears da Epic e passaram pro estúdio recém-fundado deles, né, que era a Coalition. Traduzindo, eles foram um pouco mais espertos que a SEGA nesse sentido, né, eles foram retendo esse talento, tentando reter esse talento dentro do estúdio. Foi uma coisa que a SEGA só foi fazer lá na frente. Tipo, lá, quando a SEGA foi voltar, muitos anos depois, lá pra 2015, 16, 17, sei lá, bem depois do que a A Microsoft estava SEGA é fazendo. mais recente, na verdade, até esse Sim. retorno do que a gente tem da Capcom. Assim, a SEGA voltar mesmo foi há 2 anos atrás, 2023. Foi no Game Awards ou no Summer Game Fest, não Eu sei. lembro disso, eu lembro disso. Que eles Da, basicamente alugaram o evento. Chegaram pro Luciano Huck dos games e falou: não, hoje é dia de SEGA. Aí é, teve Jet Set Radio, teve. Teve Shinobi, Streets of Rage, Golden Axe e Crazy Taxi, assim, só de uma vez. Isso E sem aí era contar outros relançamento de jogo jogos, tipo... clássico e versões novas desses jogos online, etc. Tipo, que até hoje não saíram vários deles. Mas foi ali que eles voltaram, O 2 anos atrás, Shinobi sabe? saiu há, tipo, um mês atrás, 2 meses atrás. Vi pessoas falando super bem, não sei se foi bem de vendas, mas eu vi pessoas Uhum. elogiando o jogo em si. Tô realmente bem Não, curioso fazer pra uma jogar. vírgula que, quando a gente fala se voltou, a gente fala de voltar mundialmente e com muita força. Força para talvez quebrar. Para as marcas que já eram estabelecidas. A SEGA Exato. nunca foi embora. A SEGA, inclusive, é É. dona da Não, Atlus. Persona, Sonic, tá aí. Mas é nicho, é questão de nicho. Vai ter muita gente fã de Persona, vai ter muita gente fã de Sonic, sim. Mas o público geral, por mais que Tá talvez saindo do conheçam nicho. esses Isso personagens, é outra coisa também. Tá saindo. tá começando a A sair do Atlus tá nicho. saindo do nicho totalmente. Assim, Exato. até Agora, 3 anos atrás, a Atlus era tratado, pelo menos pelo resto da indústria, como um estúdio indie, assim, um estúdio exato. realmente minúsculo. Igual a Game Freak. E... Não, não. Não, mas em resumo, quando o Persona 5 saiu, as pessoas não.
fora do nicho. Era mais Isso não tinha era mais um jogo, tipo assim, vendeu super bem e tal. mais um jogo japonês. Era mais isso um que jogo vocês viram, japonês, sabe? era mais um RPG japonês, né? Porque ainda tem esse detalhe, né? Naquela época, jogos japoneses eram tratados de uma maneira. A mídia americana tratava os jogos japoneses de uma forma estranha. É porque você E aí tem. a galera acompanhava isso, né? É porque você tem os jogos e você tem jogos Japão. É tipo assim, são duas Sim, coisas sim. diferentes. São coisas separadas. Duas coisas separadas. De forma positiva, de forma Sim, positiva. sim, tipo, você tem realmente, tipo, videogame, positivas e negativas também, mas, tipo, não só pra gente, Ok. mas, tipo, num geral, as pessoas, tipo, olha que legal esse jogo japonês, ou, tipo, que estranho esse jogo japonês, é, tipo, Sim. acho Não, que, mas é porque naquela época qualquer coisa que é japonesa era estranho. Era tratado sim, como mas é estranho. porque o Tanto que Japão Persona é o 5 não fez único, um buzz aqui quando saiu. o Japão é o único Foi sair país no que Royal. tem essa denominação clara, tipo, porque, por exemplo, ninguém fala, nossa, esse jogo polonês, ou, tipo, que jogo polonês estranho, ou, tipo, nossa, que jogo polonês muito bom, tipo, ninguém Não, fala as com essa pessoas falam sobre o jogo polonês do The Witcher. mas Puta jogo polonês foda, não sei o que, sei as lá. pessoas não falam jogo polonês foda. Falam, Não falam, falam. porque As pessoas falam, é uma muito bom história jogo, polonesa. é polonês. Ponto. Tipo, as pessoas não É. trazem essa Eu entendo, coisa. você quer dizer, não tem um BRPG, né? Não tem o RPG brasileiro, né? Tipo, Não tem. você só vai ter isso no caso do Japão, realmente. As pessoas tratam o Japão como se fosse um país diferente. Como eu já falei muitas vezes, é o Wakanda de gente branca, né? A verdade é essa. Sim, Que, perfeito. tipo, as Mas pessoas aí, tratam o Japão de uma forma diferente. E essa, essas essa publishers. lógica, Fala. a maioria delas são japonesas, é exatamente isso, Sim, essas publishers. exato. Então, talvez essa questão de eles conseguirem se reinfiltrar no mercado global também tenha muito a ver com essa questão das pessoas estarem mais abertas a testar esses jogos que vêm de lá. Porque assim, o estouro do Persona 5 com o Royal e os vários relançamentos de Sonic abrem um caminho para o Sonic Cross Racing, que tá sendo agora, abre caminho para remake de Persona, Shin Megami Tensei 5, abre caminho para eles perceberem que o público mundial ainda tem interesse nas IPs dele. Então vem remake de Crazy Taxi, vem Street of Rage, não é? Se não me engano, que é deles também. Então, parece que era uma mistura de interesse de investimento, de querer se recriar, óbvio que tem muito disso, mas também de olhar e falar, ok, essas pessoas ainda têm interesse no que a gente tem a oferecer. Porque parecia que não tinha. Se a gente pega de 2008 até 2014, o discurso era muito de jogos japoneses são estranhos, tudo que não for da Nintendo a gente nem olha, sabe? É. E tem um pouco. E tem um. Se você parar pra pensar no mercado japonês. Não no mercado japonês, mas no mercado. Como o mercado mundial responde ao mercado japonês. É tipo. Toda franquia, ou toda série, ou todo tipo de estúdio que trabalha com um tipo de jogo que existia há 10, 15 anos atrás, são mais populares hoje. Então, Sim. Persona 3 Remake é mais popular do que o Persona 5 foi na época. E E muito mais do que o 3. muito mais que o 3 original. Os jogos da From, por exemplo, foram ficando cada vez mais famosos e, sei lá, Elden Ring furou a bolha totalmente. Sekiro já tinha furado a bolha, cada jogo deles vai furando a bolha e você não sabe nem qual foi o primeiro a furar realmente a bolha. Tipo, Dark Souls 3 furou a bolha, Sekiro furou a bolha, Elden Ring, os jogos Bloodborne furou a vão bolha. ficando cada vez maiores, né? O Nier, por exemplo, Nier teve um Nier em 2010. Ninguém falou nada. Tipo, ninguém se importa com o Nier de 2010. E aí saiu o Nier Automata 8 anos depois, super sucesso. As pessoas adoram Sim. Nier hoje, as pessoas falam de Nier, inclusive sem lembrar que teve um Nier antes do Automata, né? Tipo, teve que ter um remake para poder as pessoas lembrarem, e mesmo assim não lembraram totalmente, né? E eu sei que se saísse hoje um Nier novo, se o Yokotaro falasse, porra, vou fazer mais um Nier, e a Square falasse, pô, vambora, ia ser mais bem sucedido do que o Nier Automata foi, com certeza. Tipo, esses franquias, elas foram, não só as franquias, mas esses diretores de jogos, estilo de jogos, eles foram furando a bolha numa forma que era meio que impensável. Tipo, você sempre pensava, tipo, porra, que bizarro, o Yokotaro que fazia Drakengard, o cara fazia Drakengard, um jogo que ninguém se importa. O cara fez Drakengard, depois ele fez Nier, e aí Nier já tinha furado a bolha, e aí Nier Automata foi muito maior. Mais ainda. E aí, por exemplo, os Final Fantasy também, os Final Fantasy, os novos, os últimos 3 que saíram, né, o remake do 7, os dois Principalmente o 15 e o remake do 7. O não, 7 sempre foi... Eu ia falar o 16 também, mas tipo, eu ia falar eu tô falando só realmente de memória recente, tipo, dos últimos 4 anos, né, que foi o remake... Final Fantasy é foda que demora pra caralho pra sair um novo, né? Então, os últimos mais recentes é o que saiu também. Se você for olhar quando saiu o 13 é 2013. Mas é porque você falou Final Fantasy XV. Final Fantasy XV tem 10 anos.
Por isso que eu não tô contando como se fosse Ele é de 2018, não é? Ele é de 2015. 2015. Final 2015, Fantasy ok. XV é de 2015. E eu tô pensando só nos jogos que Mas saíram nos últimos pra 4 mim anos. foi ele que veio com muita força pra galera olhar e falar: pô, eu vou jogar um Final Fantasy de novo, tá ligado? Galera que não joga Final Fantasy, Pode sabe? ser, pode Ele ser. foi o que É quebrou, que que furou a eu tô bolha de novo. considerando o remake do 7 como o primeiro grande jogo a, tipo, furar a bolha de Final Fantasy. Justo. Porque Ah, foi ele o que. remake do 7 é um evento, né? Porque Ele, todo mundo tem o ele imaginário do foi um Final Fantasy 7. evento. Ele foi um evento. Quando ele saiu, só se falava dele. Quando ele Sim. saiu, foi um bagulho, tipo, gigantesco. Renovou o interesse das pessoas pra Final Fantasy. O período de. O intervalo entre o Final Fantasy XV e o Final Fantasy VII Remake foi de 6 anos. Nesses 6 anos, nada aconteceu. De É, Final Fantasy 2021. 14, né? Que a galera não jogava Não, não, muito. então, mas Aqui, não jogava continuou muito. lançando update normalmente, cresceu Sim. mais e tal, mas tipo, não teve realmente um crescimento exponencial. Agora, de 2021 ou 2020, eu não lembro nem que ano lançou, 2021, acho que foi 2021, pra cá, Final Fantasy cresceu muito. Os originais ganharam remake, aquele remake HD 2D, que, enfim, Sim, sim. aqueles HD 2D. O Tactics tá ganhando remake, o 7, o Rebirth, tá saindo. O Rebirth e o remake vão sair no Xbox, por exemplo. Que era uma coisa que ninguém tava falando. Tava falando até que isso nunca ia acontecer, né? Mas, tipo, por quê? Sim. Porque vale a Switch pena. também. Pro Switch também. Mas, tipo, por quê? Porque vale a pena pra Square tomar essa decisão. Porque Final Fantasy hoje é uma franquia muito grande. Faz sentido você vender Que isso, era sabe? lá atrás e perdeu força, né? Foi Sim, ficando uma coisa cada vez mais nichada. Não sim. foi ficando uma franquia pior, não foi ficando uma franquia menos popular. É só que o público cresceu, o público que joga jogos cresceu, e não necessariamente parte desse público que joga jogos continuou, foi jogar Final Fantasy. A Quem jogava indústria continuou cresceu, jogando. é. Antes Final É, Fantasy vendia um número hipotético, tá? Não sei o número de vendas, mas tipo, antes você tinha um Final Fantasy vendendo 2 milhões pra uma indústria que vendia 5 milhões de jogos por ano, sabe? Uma coisa assim. Não por ano, mas no geral. Mas hoje em dia você tem o Final Fantasy vendendo 5 milhões pra 100 milhões de pessoas. É totalmente diferente. Tipo, a exato. franquia Final Fantasy continuou mais ou menos do mesmo tamanho durante muitos anos, mas a indústria cresceu muito, tipo, muito, muito absurdamente. E isso faz uma diferença absurda como as pessoas veem Final Fantasy, né? Final Fantasy foi uma coisa que durante muitos anos era tipo, virou fantasia genérica. Até o Final Sim. Fantasy XV ter aquela coisa de ser meio, vamos dizer assim, meio. Futurista, de certa forma, né? Eu ia falar meio pop, mas pode ser futurista, mas ele tem uma coisa de ser Uhum. meio pop, tipo, ele tinha uma musiquinha, ele tinha, tipo, os moleques ali andando de carro, sabe? Tinha uma coisa de ser meio cool, assim, tinha o Cool for School, sabe? Uma coisa super legal, Sim. que renovou totalmente a atenção do público. Mas, Interesse, né? Renova o o interesse. E Final uma coisa Fantasy leva a outra. XV Se não você. vendeu tanto assim quanto esses outros, É, né? Tipo, apesar de mas chamou vender, atenção, né? chamou atenção, A Enfim, eu galera vê o acho. Final Fantasy XV, aí fala, isso aqui é interessante. Mas não compra porque, como a gente falou naquela época, tinha esse preconceito. Aí não compra. O público, quando eu falo isso, é o público geral. O cara que joga Sim, GTA, tá ligado? O cara que só joga GTA, Red Dead, e aí, inevitavelmente, esses caras foram caindo em drogas mais pesadas, digamos assim. E exato. aí ele olha o Final Fantasy, pô, maneiro, mas, pô, não quero jogar esse jogo com 10 mil horas. E aí o amigo dele tá jogando Monster Hunter World 2 anos depois, 3 anos depois. E aí, não, esse jogo aqui é um jogo mais ligado pra, são mais sessões. Ele tem muito conteúdo, mas ele não é uma história pesada de 100 horas. E aí ele, pô, eu não sei se eu quero jogar isso ainda, mas fica mais interessado ainda. E aí em 2019 saiu o Persona 5 Royal. E aí esse cara que já, sei lá, viu um Haikyuu da vida porque ele gosta de esporte, agora ele decide jogar o Persona 5. Então, é uma escada, né? Você vai criando um interesse. As empresas vão se ajudando e vão se levantando no quesito popularidade. Se naquela época a Ubisoft, a EA e a Microsoft também, né, claramente, se carregaram uma com as outras, você lança o skate no Xbox, e aí depois você lança o FIFA, vai ficando cada vez maior, e aí a Konami perde espaço com o PES, eles acabam se ajudando ali. Isso acontece agora com esses estúdios que estão retornando. O interesse de RPGs volta, e aí você tem Final Fantasy, Persona e Shin Megami Tensei. E aí você vê esses jogos com estilo de anime, não exatamente anime, mas com essa pegada mais de anime, e aí se vê junto também Monster Hunter World e também outro jogo da Capcom, outro Street Fighter, vai cada vez mais crescendo, 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 e vira um não nicho, mas uma coisa maior,
que fura a bolha tudo junto, porque é como se fosse tudo um pacote só. Assim como na época de 2005 até 2013, jogos da EA eram um pacote gigante. Você olhava o logo da EA, você Battlefield, The Sims, Need for Speed, é, uma coisa levava a outra, sabe? E aí agora você faz a mesma coisa com esses jogos que eram ignorados algum tempo atrás, que geralmente são jogos mais asiáticos. E também, óbvio que 2020 tem a questão do Genshin, e aí depois a gente entra com a popularidade desses gastos, que também alavancam esse estilo de narrativa e visual, que também levam o interesse desses outros jogos, que são o tipo de jogos que Sega, Capcom, a Konami nem tanto, mas Sega, Capcom e Square tem as IPs para fazer esse tipo de jogo. Dragon Quest, Final Fantasy, Persona e assim por diante. Eu acho que, tipo, isso que você falou é muito importante, porque parando pra pensar em público casual. Público casual é um público muito engraçado se você parar pra analisar. Tipo, vamos dizer assim, venda de consoles no geral é sempre, tipo, vamos considerar que o público geral, a maior parte, 99% de quem joga videogame só tem um console. Não vai ter dois. Tem Isso. gente que tem, tipo, eu tenho um PS... Vou pensar na época, mas tipo assim, eu tenho um PS3 e um Wii. Não, geralmente não é assim. Você tem. A Nintendo sempre correu por fora. Se acontecer da pessoa ter dois consoles, é um console e o console da Nintendo. Sim, mas mesmo assim é minoria, o público que tem dois consoles, no geral. Né? Sim. Entendeu? E aí, se você tem dois consoles, você não é casual. Você já tá um pouquinho mais fundo. É isso que eu tô pensando. E aí, se você para pra, tipo assim, somar, ver em números gerais, tipo, as vendas por cada geração, meio que venda de console meio que estagnou. Já tem umas 2 gerações, né? O 3, se você considerar que o PS2 vendeu pra cacete, né? E é muito engraçado porque antes você tinha esses jogos específicos que vendiam muito. Tipo assim, você fala, esse jogo aqui, um shooter que foi um sucesso, nada absurdo, mas foi um sucesso. Ele vendeu 5 milhões de unidades somados entre Xbox 360, PS3 e PC. Ele vendeu 5 milhões de unidades. É um jogo que você fala, porra, que o estúdio está super satisfeito com esse resultado. Só que aí você tem jogos que são os FIFA, entendeu? Você tem um FIFA que vende 30 milhões. Que aí você vende... Todo ano. Todo ano, exato. E aí você tem, por exemplo, jogos da Nintendo que fazem esses números. Eu sempre viro e mexo, tem um número que vende muito, eu falo, isso é número de jogo da Nintendo. Eu falei isso quando o Elden Ring bateu 25 milhões de unidades vendidas. Eu falei, caralho, isso é número de jogo da Nintendo. Por quê? Porque a Nintendo, ela tem uma fanbase super dedicada, e é engraçado, porque, tipo assim, a Nintendo, ela tem um console que ela vende 120 milhões de unidades do console. Aí ela faz um jogo exclusivo para esse console que vai vender 30 milhões de unidades. É tipo um número absurdo, inacreditável. E aí você fala, caralho, números de Nintendo. E aí você tem, por exemplo, sei lá, a Microsoft, que na época 360 vendeu 100 milhões de consoles no 360. Eles lançaram, eu acho que foi tipo assim, Halo 4 no final da geração do 360. Vendeu tipo 3 milhões de unidades. Eles falaram, sucesso. Vendeu 5, 10 vezes menos que um jogo médio da Nintendo, que um jogo não tão absurdo da Nintendo, e eles já estão satisfeitos com o resultado. Por quê? Porque só a Nintendo faz aqueles números desse jeito, tá ligado? Exato. E aí... essas outras empresas que a gente tá falando também estão nessa lógica de o que é um jogo de sucesso. Vazou não, né? É público isso. É uma análise de mercado da própria SEGA, e um jogo que vende 15 milhões de cópias, menos eu acho que isso, até é um jogo de sucesso. Exato. Sabe? Que pra Nintendo, por exemplo, se eles lançam um grande jogo exclusivo, tipo assim, um Mario, e vende menos que 15 milhões, fracasso, tem que rever o que tá acontecendo. Eu acho que 5 ou 7 milhões. Acho que era o Yakuza, se não me engano. Era um jogo. Yakuza vende pouco. Exato. Yakuza e pra eles é um sucesso. Eles olham pra isso e falam, isso Exato. aqui é um sucesso. E é engraçado porque esses números, porque aí de uns anos pra cá você teve uma série de jogos que o público geral não jogaria há 5 anos antes, mas que estão fazendo esses números de Nintendo. Você pega as vendas de Monster Hunter World, 30 milhões de unidades. Você pega... Cara, pega The Witcher. The Witcher que é um jogo single player. Tipo, tem jogos que você até pelo menos você tem a justificativa do multiplayer pra você falar. Claro que vendeu muito. A galera vai jogar com os amigos e blá blá blá. Não, cara. The Witcher 3 vendeu tipo 50 milhões de unidades. Um número, tipo assim, um número inacreditável. E jogos indie também, né? Hollow Knight, tá ligado? Ele vende... Hollow Knight, sozinho, Hollow Knight vendeu mais do que toda a franquia Metroid somada. Tipo assim, uma coisa... É uma coisa bizarra. Sim. Isso é impensável alguns anos atrás, sabe? Sim. Isso é um estúdio indie lutando com esse gigante. E aí,
talvez isso tenha uma influência na forma como a gente vê o papel dessas publishers, né? Porque esse crescimento dos lançamentos indies fortalece essas empresas que perderam popularidade e desfortalece umas empresas como o caso da EA e Ubisoft, talvez? Cara, eu acho que sim. Ao mesmo tempo, é importante parar pra pensar que em tempos em que uma Team Cherry, que é um estúdio de 3 pessoas numa cidade minúscula na Austrália, consegue fazer um jogo que eles não estão vendendo para outra publisher. É um jogo autopublicado por eles, né? O Hollow Knight e o Silksong. Se esses caras conseguem distribuir o jogo deles, tendo um alcance tão grande quanto, ou até maior, se você parar pra pensar que, sei lá, o Silksong quebrou as lojas no dia que saiu, tá ligado? As lojas Pois saíram é. do ar na hora que saiu. Se um estúdio de 3, 5 pessoas, enfim, que é um número equivocado, mas dá pra entender o que eu tô falando, a lógica de ter realmente um estúdio Uma com equipe pouquíssimas pequena, uma pessoas. equipe pequena, Equipe menos de 30 pequena. pessoas. Se um estúdio desses consegue ter uma projeção inacreditável, igual o Silksong teve, né? E Hollow Knight teve, e vender bem fora do grande. Fora da grande mão das publishers, a gente tem que parar pra pensar que talvez os publishers não sejam realmente. Tipo, talvez essas publishers voltarem ou não, ou talvez outras publishers aparecerem, talvez não seja o grande, tipo, o grande finale, sabe? Não seja, tipo, o plano final da dominação da indústria de jogos, né? Sim. Qualquer É, pessoa pode pegar e lançar um jogo e com muita sorte, e claro, quebrar a Steam de novo, né? quebrar a Steam de novo. Tipo, essa coisa, tipo assim, o Silksong ele é uma exceção, ele é uma exceção em muita coisa. A Team Cherry é uma exceção em muita coisa e não dá pra você medir o resto da Dá pra replicar isso. dá pra você replicar e não dá pra você ficar medindo o resto da indústria com base no que esses caras estão fazendo. Cara, tipo, a gente tem que reavaliar a indústria por conta de Silksong, tipo, calma, eu falei só uma possibilidade, tipo assim, não é dessa forma, tipo, não dá pra você considerar só o raio na garrafa, sabe? Tipo, é, uma- é uma coisa muito específica que aconteceu mas vai acontecer de novo ou De novo. parecido em breve, sabe? É Tipo, pode É acontecer. porque, É uma pra mim, é um indústria que é sintoma. propícia a isso. É uma indústria que, É, no momento, está propícia a acontecer de novo. Eu não acho que todo jogo, todo indie vai ser um sucesso igual a Silksong. Isso, obviamente, é mentira. Eu não. infelizmente, não. Não, é realmente até impossível se você parar pra pensar. Se Sim, todo sim. jogo vender igual a Silksong, nenhum jogo Não. vende igual a Silksong, sabe? Tipo, meio que. Mas eu acho que o que isso mostra, assim, no geral, não é sobre o sucesso de Silksong em si, e que isso vai acontecer um sucesso igual ao Silksong. Mas é que Silksong faz sucesso porque, teoricamente, ele é um jogo orientado ao jogador. Ele é um jogo que tá ali, ele querendo fazer aquele jogo, não querendo vender pro jogador. Ele quer fazer aquele jogo e que o jogador se divirta com aquele jogo. Não é igual o caso dessas empresas que a gente cita, EA e Ubisoft, por exemplo, que elas crescem num momento ali nessa da sétima geração, na virada do final do PS5 para o PS3, que é quando eles estouram, porque eram empresas que tinham dinheiro para poder botar mais captura de movimento, que era empresa que tinha dinheiro para contratar ator e fazer jogos cada vez maiores, e aí isso acaba desaguando no joguinho filminho, né, da Sony em algum momento. Enquanto a galera olhou, começou a perceber que só botar verba e fazer o jogo ser cada vez maior, cada vez mais complexo, cada vez mais parecendo um filme, não é interessante, porque todo mundo agora, todas essas grandes empresas podem fazer isso. E enquanto isso perde força, porque as pessoas estão cansadas, né, de toda hora ter esse mesmo sistema, né, jogo terceira pessoa, que daqui a pouco tem uma cutscene elaborada, as pessoas ficam cansadas disso e querem cada vez mais jogos onde elas realmente jogam e elas sentem que o jogo foi feito para elas jogarem e para elas se divertirem com aquilo. O que também é, assim como as IPs, é um trunfo dessas grandes empresas da década de 90 e começo dos anos 2000 que faziam jogos para serem divertidos, que é o caso dessas empresas que a gente está falando. Capcom, Sega, etc. Então, quando essa questão da grandiosidade perde força e a questão da diversão do jogo em si volta a ganhar força, eu acho que é natural essa balança do poder ficar desequilibrada e essas empresas que só têm dinheiro e nem mais isso tem tanto assim para botar na mesa caírem e essas empresas que realmente sabem fazer jogos junto de estúdios indies ganharem destaque. Você falou uma coisa que eu tô pensando agora. Eu tô pensando em EA. EA é Uhum. uma empresa que, assim, é enorme, né? Tipo assim, EA, tipo, EA tá aí o tempo todo,
EA Sports, it's in the game. Tipo, sempre E tá aí há existiu. muito tempo. Tá aí há muito tempo. E aí, eu fico parando pra pensar na EA, que, tipo, a EA, acho que se você parar pra olhar, o último jogo bem sucedido de verdade da EA, tirando, claro, os que, né, tem essa periodicidade, tipo, o FIFA. Ok, FIFA vai vender todo ano e tal. E Mas nem é mais tirando. FIFA, né? Nem existe mais a franquia FIFA. Nem mais. Agora é EFC. Eles conseguiram. Um dos maiores pilares que eles tinham, eles conseguiram quebrar. A gente tá falando muito de IP, eles conseguiram quebrar essa questão da IP, querendo criar uma IP nova, mas o nome de FIFA tem muito mais força do que qualquer outro nome que eles possam criar. Assim. Esse é um dos Como é que é poucos o nome casos hoje em que dia mesmo? compensavam. É EAFC. Acho que é isso, EAFC. IFC. EA Sports FC. É fraco. Horrível. Não, Esse é um dos fraco. poucos casos onde faz total sentido você licenciar e manter ativo uma coisa que não é sua. Porque é FIFA, mano. É literal FIFA, tá ligado? O que eu ia falar é que isso que você falou de que o jogador hoje em dia ele tá muito mais orientado, ele tá muito mais é, virado pra parte de gameplay também, faz achar muito interessante que um dos últimos jogos bem sucedidos da EA foi o It Takes Two, que é um Que jogo, são jogos mais indies, de certa forma, dentro da sim, EA, né? São que é EA o Originals. EA Originals, né? E o que é Ah, engraçado, porque a EA, ela tinha, como a gente falou dessas outras empresas também, a EA tinha tudo na mão. A EA tinha tudo na mão. A EA podia ser a maior de todas. Mas ela não quer, ela é burra. E aí eles tomam essas decisões insanas atrás de decisões insanas. E aí começa a virar uma empresa que é o que a gente fala hoje, que é uma indústria instável. Porque o Battlefield 6 vai ter que vender 30 milhões de unidades para fazer sentido para eles. E aí você pensa, tipo, novamente, isso são números de Nintendo. E aí, pois vamos. é. Tipo, e aí, vamos se segurar, porque você não pode colocar um padrão tão alto. São números de Nintendo. Quando um jogo que não é da Nintendo vende isso, ele é um milagre. Ele é um ponto fora da curva. Ele é tipo um. Isso Olha, é foda, cara. Você vai olha que explicar isso pro diferente. investidor, Olha que entendeu? Você vai diferente. explicar pro investidor que ele investiu na EA e não na Nintendo, ele não vai entender isso, entendeu? Ele Não, olha e fala, mas se a Nintendo tá vendendo isso, você vai vender também. É assim que funciona. não, nem só a Nintendo, mas tipo, se Elden Ring vendeu 25 milhões, Battlefield vai É, vender. exato. E aí você fica tipo assim, irmão, a Bandai não Não vai. sabia que Elden Ring ia vender 25 milhões. A Bandai nem sonhava com essa possibilidade. A Bandai, se a Bandai achou que ia vender um terço disso, era muito. De verdade, eu É. realmente acho que a Bandai nunca considerou que ia vender 25 milhões de unidades, 30 milhões de unidades, que hoje em dia a Tencent já tá fazendo um Elden Ring pra celular. Nunca, a Bandai nunca tinha considerado isso. Isso é um negócio que é impensável na época, é impensável ainda hoje se você parar pra pensar, não faz sentido, não faz sentido. Eu olho pra Elden Ring, adoro Elden Ring, joguei muito Elden Ring, não faz sentido, pô. Não faz sentido esse jogo ter quebrado a bolha. É um jogo que eu adoro. Ele é um jogo insano. Ele é um jogo que ele não eu nem acho, tipo, eu nem sou do. Ah, não, porque o público casual não vai entender, tipo. Não, não, não. Ele claramente não é um jogo feito muito pro público casual. Ele realmente não é. Isso não é um problema. Isso é só a forma como ele é feito. Entendeu? E é impressionante que tenha vendido tanto, né? Que tenha feito números de Nintendo, né? Mas isso aí é uma questão, pra mim, Elden Ring e Mon- Souls, Tipo, no geral. Não, não só, mas tipo Monster Hunter, cara. Monster Hunter sempre foi um jogo que foi considerado, tipo, complexo, com aquela coisa de você ter os combos, a administração Sim. de recursos, né? E aí você. Eram franquias que vendiam médio no PS2. E aí, do nada, eles têm o Monster Hunter World que está fazendo números de Nintendo, que está fazendo, tipo, uma legião de 20, 25 milhões de pessoas olharem para esse jogo e falarem, tipo assim, eu quero comprar esse jogo, eu quero me divertir nesse mundo, mesmo que seja difícil aprender, né? São jogos que são um pouco complicados, assim. Eu Sim. que... no- Uma curva de aprendizado maior do que um jogo comum que você só pega. Um GTA que você pega, senta, é a mesma coisa. Óbvio que devido às proporções é a mesma coisa que GTA San Andreas, sabe? É se- 20 anos a mesma coisa. não, nem só isso, mas, tipo, não só a curva de aprendizado do jogador, mas como o próprio jogo apresenta isso pra você. Então, por exemplo, Sim, sim. o Monster Hunter não é um jogo que tem um tutorialzinho bonitinho, que você tem que apertar o botão atrás do botão. Cara, você pega um jogo da... Você falou aí de jogo da Sony. Pega um jogo da Naughty Dog, um estúdio que eu tenho um certo... que eu gosto médio. Pega um jogo da Naughty Dog, as primeiras 2 horas de jogo
Aparece o botão na tela e você tem que Pega na apertar mão e a gente vai te levando, é. totalmente. Tipo assim, o jogo te pega na mão até 2 horas de jogo. Enquanto o Monster Hunter, ele te pega muito na mão, mas é muita coisa de você aprender a lidar com sistemas muito complexos. Que esses Mas então, jogos não esse, para mim, isso é o que define esse cansaço do público com esses jogos padronizados de 2013 em diante. Tudo sai The Last of Us. Vamos dar nome aos bois? Depois de The Last of Us, todos esses jogos que saíram nessa pegada. Por quê? Vamos comparar, por mais que é da Naughty Dog, não é da Last of Us, mas é da Naughty Dog, Uncharted. Uncharted e Monster Hunter são dois jogos sobre aventura e exploração, na sua base. Só que o Uncharted, por mais que seja muito divertido, ele te vende uma ilusão de exploração. Ele te vende uma história de aventura e não uma aventura para você viver e uma exploração para você fazer. Por isso que o jogo da Naughty Dog te pega na mão e te leva. Porque aquilo ali é tudo uma fachada. É cenário de cinema que se você empurrar, ele cai. Sim. Enquanto nesses outros jogos você realmente está explorando não é um mundinho virtual, né? Aquela crítica que eu sempre faço de a galera querer que todo jogo seja um mundinho, mas é um local, uma área que você explora ativamente. É realmente um jogo de exploração e aventura, porque você está explorando e aprendendo. Você não está só utilizando de narrativa e lógica de exploração e aventura para contar uma história, sabe? Eu acho que o público geral, isso que você falou, por exemplo, de jogos tipo o jogo da Sony, né? É muito interessante porque a própria Sony é uma publisher que também sempre passou por altos e baixos, né? No momento ela tá numa baixa, né? Sim. A reação do público com a Sony, independente da qualidade dos jogos, tá? Tipo, não é falando, tipo... Quando eu falo, tipo, Eu adoro God of War, adoro The Last of Us, mas não, nem só né, isso, mas tipo, se eu chego e falo, pô, 2025 foi um ano fraco pra Sony. Aí você pensa, ué, mas o Ghost of Yotei é ruim? Então, tipo, não tem a ver com a qualidade dos jogos. desculpa, mas num ano que foi lançado o Concorde, eu não vou aceitar dizer que foi fraco, cara. Pelo amor de Deus, mano. É verdade, Grande sucesso de vendas. é verdade. Joguei muito com Concorde, não joguei. Mas é porque isso que você falou é curioso, porque as pessoas estão ficando cansadas desse tipo de jogo, mas elas também estão ficando. Mas o que esse tipo de jogo precisa é ser interessante. Então, por exemplo, não Isso. importa se você gasta quantidade absurda de dinheiro, você pode até ter um jogo que tenha atores e mocap e Mas ele tem roteiro que de ter cinema. conteúdo, tem que Você tem que ter coisa ser. interessante. Você tem que ser interessante. Se o seu jogo não for Tá? interessante, o seu jogo vai ser esquecido ou o seu jogo vai passar batido. Eu fico pensando nesses jogos, por exemplo, jogos que eu não sou muito fã, mas que são jogos que ninguém fala. Esses jogos recentes de jogos narrativos, tipo o. Ah, cara, tentando lembrar, tipo, o Until Dawn, por exemplo. Não o Until Dawn É Dark Pictures, especificamente. né? O Dark eu tava tentando pensar Ah. nos Dark Pictures, não no Until Dawn. O Until Dawn é um jogo que foi super popular. As pessoas adoram esse jogo. Eu não gosto, mas as pessoas adoram o Until Dawn. E Mas é porque vendeu ele era super um bem. conceito, o cara queria executar aquilo. Quando a Exato. Sony vira e fala assim, replique, não é assim que funciona, tá ligado? É, Essa que é a parada. Faz mais disso. Se o cara não quiser conseguir, ele não é aquilo que ele quer fazer, ele não consegue mais fazer mais disso, não daquela forma. esse Ele vai Dark conseguir fazer uma Pictures coisa muito parecida. é uma fábrica, é um negócio, tipo, É, é um, não, exato. saiu, tipo, 8 jogos em 6 anos, não foi isso, foi tipo 5 jogos em 8 anos, na verdade. É, muito jogo que saiu desse formato, né, teve o Man of Medan, teve aquele lá que se passava debaixo da água também, Uhum. tipo, são jogos que, independente, vamos dizer assim, da qualidade, eles não estão mantendo o público interessados, né, eu parei pra pensar aqui no meu xodó, Alan Wake. Sou um grande fã do Alan Wake, né? O Alan Wake 2 é um jogo que tem tudo isso de... Ele é um jogo ele tem atores, ele é um jogo que tem mocap, ele tem um jogo que tem... ele tem literal cenas live action no meio, né? Mas ele faz um bom trabalho Mas ele também é um jogo. Ele tem Né? um jogo... Ele é Ele um faz um jogo. bom trabalho de te manter interessado na forma como ele tá executando aquilo ali, por ele ser um jogo de terror também, você tem toda a questão do inventário, da administração dos seus recursos ali e tal. Exato. Né? Na minha opinião, é um É, jogo foi até, em termos de gameplay, até mais interessante do que, por do exemplo, que esses outros. não só que os outros, mas até de outros jogos de terror como Resident Evil, por exemplo. Eu prefiro Sim. Alan Wake 2 do que 90% de Resident Evil. E quando eu falo sobre essa ascensão desses estúdios, quando eles tinham dinheiro e os outros estúdios não tinham, é isso, né? Porque eles entenderam que o que eles precisavam fazer para fazer melhores jogos era subir a barra, melhorar o gráfico, trazer ator, e esqueceram a outra parte. E aí, quando a galera começa a perceber que só isso não torna o jogo bom, o cara compra
sei lá, o novo Horizon Zero Dawn. E é muito bonito, muito legal, mas não é bom, tá ligado? Tipo assim, não é tão bom quanto você acha que vai ser um jogo, por exemplo, como Zelda. E aí ele olha pro Zelda que tem um gráfico muito mais simples e também é bonito. Não é porque ele é mais simples que ele fica feio. E aí isso faz as pessoas começarem a pensar que, pô, talvez. Óbvio que não todo mundo, tem muita gente que ainda fica nessa briga de gráfico e tal. Mas aí a pessoa começa a pensar que talvez não seja só isso que precisa do jogo pro jogo ser bom e para eu querer jogar esse jogo. E aí é justamente nesse momento que essas empresas voltam a tomar poder, voltam a aparecer com destaque, voltam a ressurgir, né? A Acclaim literalmente tinha parado de existir. A Atari, né, e inclusive a Acclaim, quando ela volta com jogos indies, tá sempre, para mim, ela tá 100% alinhado com isso que eu tô falando, que são jogos que querem ser jogos e querem ser divertir o público, divertir o jogador, não ser o jogo mais complexo da história. E aí, por exemplo, a Atari, ela vem e ela compra um monte de estúdio. Você tem, eu acho que você tem a lista aqui completa melhor do que eu. Não, Mas não, eu não tenho o. nem a lista completa, mas, tipo, eu penso na Atari, eu penso direto na NetDive. A NetDive é uma empresa que ela teve vários jogos originais ao longo dos anos, mas desde que a Atari, não desde que a Atari comprou ela, mas desde que ela passou por um período ali em 2021, 22, que ela começou a anunciar um monte de remake ou remaster. E aí ela foi Uhum. comprada pela Atari, e aí esse ritmo não parou. Esse ritmo só continuou. A Atari, ela continua investindo, ela tá fazendo vários remakes. Teve o remake do Enigma de Outro Mundo, teve remake de Blade Runner, remaster, quer dizer, de Blade Runner. Vários desses jogos, até inclusive coisas que a Night Dive, que é um estúdio da Atari, trabalhou com a Microsoft para tipo, relançar agora os jogos da Activision, o Heretic e o Hexen, o Doom, que é né, obviamente da Bethesda, né, da id. Então, você tem um monte de... A Night Dive, ela meio que, tipo, nunca parou. O remake de System Shock também foi deles, que é um remake que eu gosto muito, né, que saiu, acho que uns 2 anos atrás, assim, que é um negócio muito foda, assim. Eu não sei se você já chegou a ver a gameplay dele, mas, tipo, que ele pega a estética Eu vi. É original bem da hora. e ele pega a estética original e ele faz uma coisa totalmente nova, que, na verdade, não é tão nova. Na verdade, ela é muito fiel ao que foi feito antes, de uma É forma muito original, só bonita. que atual, É tecnologia muito, atual. tipo, é muito fascinante, assim. Na minha opinião, até muito melhor que aquele... Tem que falar que nada a ver com o assunto, mas eu odeio o remake do Halo 1, tá ligado? Aquele remaster do primeiro Halo, é muito escroto, assim, eu acho uma merda. E, pô, o que eles fazem no System Shock é um negócio que pra mim é, tipo, meio mágico, assim. Tipo, eu fico olhando e falo, pô, isso aqui é fascinante, isso aqui é incrível. Né? E aí a Atari tá lançando também a Mortal Kombat Collection, com Ah, é isso K, aí, era que isso que aí eu é ia citar também, um Mortal momento Kombat. antigo dos jogos do Mortal Mortal Kombat, Kombat, que eram inclusive, publicados pela Acclaim então, eu quero falar uma antigamente. coisa também de Mortal Kombat. Mortal Kombat, que é uma empresa, é uma franquia da NetherRealm, né, que é um estúdio da Warner, e a Warner que é uma publisher que tá indo embora, né? Se você pra ver, a Warner há alguns anos atrás, não agora, mas a Warner há 10 anos atrás, ela tava batendo de frente com essas outras grandes aí, porque ela tava lançando Shadow of Mordor, tava lançando os jogos do Arkham, ela tava lançando o... Aqui são jogos que são, por mais que eles tenham o seu apelo, porque eles tinham ideias um pouco mais originais, eles seguiam muito o formato dos jogos da Ubisoft, Sim, mas sabe? eles foram muito populares, inclusive Muito populares. muito mais bem vistos. Por exemplo, sinto Sim, que com o tempo, até o pior Arkham, que é o Arkham Knight, pô, envelheceu que nem vinho, pô, enquanto metade dos sim, jogos da sim. Ubisoft envelheceu que nem Não à leite. toa, não à toa Lego tá basicamente relançando Sim, Lego é. Arkham Knight, só que de outra forma, né? Mas, por exemplo, quando eu falo de Ubisoft e que eu citei ela também comparando com a EA, e a gente fala que a Warner lançava jogos parecidos com os jogos deles, só que com a IP dela, a Ubisoft é um exemplo engraçado porque eles perderam muito destaque nos últimos anos. O grande jogo deles no momento, pelo menos na minha visão, é o Rainbow Six Siege X, que é uma atualização do Siege que saiu em 2016, 2015, Aham, o mais de Siege 10 de anos atrás. 2015, é. E assim, Assassin's Creed não tem a força que tinha antes há muito tempo, e eu, sei lá, eu não Eu vou vejo ter que dar um interesse, crédito, eu vou ter que dar um crédito pra Assassin's Creed. Eu não jogo mais há alguns anos. mas eles deram uma mudada assim que dá Não, uma não, não, sobrevida a eles. não só a mudada. Eu joguei até os mais recentes aí, menos o último e o Mirage. Queria jogar o Mirage, esse último não bateu muito interesse, não vou jogar. Mas o último Assassin's Creed foi o mais elogiado e o mais vendido em tipo 10 anos. Então eu acho que isso Mas mesmo assim, eu não acho que isso é
o número que eles querem, entendeu? Foi o mais Não é o número comparado que aos eles querem. outros. Não, então, Mas não é o ainda número que não é eles isso, querem, entendeu? mas é porque é o que eu tava falando lá dos jogos. Eles querem os números de Nintendo. Não só dos números de Nintendo, mas, tipo, tinha uma época em que você vender 10 milhões de unidades era Dá o muito. auge da sua empresa. Hoje em dia, você pode vender 15 milhões e alguém vai ficar insatisfeito porque é uma indústria que está sempre forçando a ficar cada vez maior e maior e maior mas infelizmente sacrificando a qualidade, né? Eu lembro que esse negócio de você estar sempre querendo crescer, falando da Ubisoft, cara, o Prince of Persia, o último que teve, não o último que foi o Rogue, né? Mas o anterior, O anterior a esse. o Metroidvania, ele vendeu 2 milhões de unidades e o estúdio foi fechado. 2 milhões de unidades, se você para fazer Pra um jogo daquele escopo, um faz jogo daquele todo escopo, sentido. um jogo daquele escopo, um jogo com aquele orçamento, que não foi um orçamento absurdamente alto, era uma equipe relativamente pequena, vender 2 milhões de unidades, porra, milagre, coisa É bom, linda. muito bom, é. Excelente, Mas, excelente. e Mas o que aí, eles estavam pensando? Eles estavam pensando em vai Hollow vender igual Knight. Hollow Vender Knight, igual Hollow Knight. exato. Vai vender 18 milhões de unidades, não vendeu, vendeu 2, 3. Pô, mama, tchau, sabe? Fiquei Só que absurdo. aí a Ubisoft em si, que tem essas grandes franquias como Assassin's Creed e Far Cry, que não deixa ela morrer, porque ainda vendem algo, mesmo que não vendam tanto quanto eles esperam, mesmo assim, pra mim, ela tá caminhando num caminho mais complicado que o da EA, porque a da EA é all-in, né? Se o Battlefield não vender, acabou a empresa. É essa sensação que passa. Pra mim o da EA é pior. É. A EA tá Só que, apostar tudo Só que numa eu acho que o franquia Battlefield muito vai ruim. dar certo. Eu acho que o Battlefield vai dar certo. Então Não eles vai. estão mais suaves nesse Não sentido. vai. A Ubisoft já vendeu 5 IPs pra Atari. Eles venderam Cold Fear, I Am Alive, Children of Eden, Grow Home e Grow Up. Eles já estão vendendo IPs para outras empresas para ganhar algum dinheiro e se manter. Mas eles não estão vendendo pra se manter, para ganhar um dinheiro e se manter. Eles Eles não têm interesse em fazer nenhum jogo. Infelizmente, eu queria muito exato, dizer, eles um estão novo I vendendo. Am Alive hoje em dia poderia ser uma coisa muito boa. Esse jogo na época era muito absurdo e parecia, assim, hoje em dia ele tem um espaço feito da forma certa, óbvio, muito grande e faria um sucesso. Mas eles não têm mais interesse, porque eles querem trabalhar essas IPs que já se consagraram, como Assassin's Creed, Far Cry, etc. Se você vai botar 150 milhões de orçamento num jogo, tô chutando um número, tá? Se você Assassin's botar Creed, 150 milhões, você vai botar em Assassin's Creed, você vai botar em mas o que a Ubisoft tem aí? Far Cry, Rainbow Six, Far Splinter Cry, Cell no máximo. Splinter Cell, nem acho que eles que tá com a bola toda assim. Splinter Cell tá com um remake anunciado há alguns anos. As pessoas estão doidas por um novo, eles anunciaram um remake. O Prince of Persia também vai ser um remake. Eles estão fazendo isso pra manter a IP com eles ainda. Mas, cara, se esses jogos não venderem... Se o Prince of Persia é remake do... É do Sands of Time, né? Que vai ganhar remake? Vai fazer Isso. remake. Acho que é. Se esse remake não vender bem, eles vão vender a franquia Prince of Persia. Porque já estão com 2 flops acumulados de estúdio indie. No caso, eu esqueci o nome do Metroidvania que saiu no início do ano, mas do ano passado, quer dizer. O Prince of Persia, enfim, aquele Prince of Persia, porque era um estúdio, uma equipe menor lá dentro, e tem agora o Rogue Prince of Persia, que é do estúdio de Dead Cells, né? Que também não tá vendendo muito, tipo assim, não é nem que tá vendendo mal, mas é aquilo. Se isso expectativa. Não é o que eles querem, ele tá vendendo o que esse jogo venderia. Exato, exato. Mas vai ser vendido. Eu vou te falar, nem essa coisa de, pô, se a Ubisoft só vai investir em jogo grande, cara, nem um Watch Dogs vai sair mais um novo. Duvido muito ter um Watch Dogs 4. Eu também acho difícil. Foi porrada atrás de porrada. O primeiro jogo vendeu bem, médio, mas bem, e as pessoas falaram mal. O segundo jogo, eu adoro o segundo jogo, e ele vendeu mal, porque as pessoas estavam com a negatividade do primeiro jogo passou direto pra ele. E o Legion, as pessoas falam tipo assim, porra, vai vir um novo aí e vai ser até melhor que o 2. Aí você pensa, porra, então vai bem, né? Porra nenhuma, o jogo é uma merda, o jogo também não vendeu bem, então até o próprio Watch Dogs, que de certa forma chegou a ser uma franquia grande, né? Eles tentaram forçar o Aiden Pierce como um grande personagem. Eles venderam Watch Dogs como grande concorrente do GTA, né? Tem até o grande meme do 3 meses é suficiente para explorar Los Santos e tal. Mas a parada é que, assim, na minha visão, The Division se consolidou muito melhor do que o Watch Dogs, por exemplo. E tinha vários jogos anunciados de The Division. Ia sair de celular, ia sair outro PC
E não saiu. Não vai, eu acho que foi cancelado a maioria. Ah, não, tudo cancelado. O Watch Dogs, ele foi uma aposta. Ele foi tipo, ó, esse é o nosso novo grande jogo. Se você Isso. gosta de Assassin's Creed e você queria Você vai gostar de Hot um Dogs. take moderno, você vai gostar de Watch Dogs. Enquanto o The Division foi cauda longa, assim. Foi tipo, a gente tá fazendo esse jogo, ele é uma aposta, mas a gente tem grandes planos para a parte online dele. Era um jogo super ambicioso, na parte Isso. online. O primeiro, o anúncio do primeiro, quando você volta lá atrás e vê aquele anúncio, que é um anúncio absurdo, que o jogo é Muito perfeito e foda tal. e tal, é. É, E não não, é nada não, daquilo. nem só isso, mas ele era um jogo que flertava com a ideia dele ser um MMO. Né? Ele tava sempre. É, mas o The Division basicamente é um MMO. Eu joguei bastante The Division Mas. 2, ele é um MMO, mano. Então, Você joga The Division, ele é um MMO. Mas quando o The Division 1 saiu, ele não era. Não era. Entendeu? É, eu sei. Ele foi vendido como MMO e depois ele não foi mais. E depois ele foi se tornando aos poucos um MMO. Até, e Isso. mesmo assim não é a mesma coisa. Tipo, eu Sim, joguei sim. bastante The Division 2, mas o The Division 2 é totalmente diferente do que era pra ser o The Division 1. Do que era pra ser um, sim. É. Não, mas pra mim, o caso da Ubisoft, ele é muito, muito estranho. E aí, assim, que é um pouco voltando ao que a gente estava falando no começo, essas empresas que estão voltando, a gente comentou sobre precisar de abrir espaço para algumas delas pra elas voltarem, né? Se a gente vai pensar num top 5, um top 3, Eu, provavelmente a Ubisoft é uma que cairia para uma dessas subir, sabe? Se eu Uma tivesse que, divisão. se eu tivesse que votar, ela realmente seria tipo a primeira. Mas ao mesmo, Né? não, seria a EA. A EA, É porque que eu, Battlefield vai salvar a EA. eu Entendeu? acho que Battlefield vai vender bem. Mas Isso. sabe o que é pior do que a EA? Os O acionistas quê? da EA. Ah, é. Entendeu? Isso é Então, verdade. é isso, eles falam, a gente tem que vender 30 milhões de unidades. Aí vai e vende 30. Aí ele fala, vendeu 30? E por que não Vezes vendeu 60 agora. 35? Não, por que não vendeu 35? Tá faltando alguma coisa? Aí fala assim, não, a gente vai botar aqui a DLC, vai botar o bonequinho aqui que dança no multiplayer pra vender mais 2 milhões. É. Aí vai fazer os 35. Ah, e 40. o quarentinha não chega não? Chega não, chefe. É porque Vai a ter que parada chegar, senão do. aí vai assim, não chega não, aí chega lá o executivo da EA, dá tiro em 3 funcionários e fala tipo assim, você quer ir com eles? E aí ele fala, não, a gente vai vender 40 sim. Aí vai aumentando, entendeu? E aí É é porque isso. a parada do Battlefield que eu acho que ele vai dar dinheiro é porque ele vai ser o Ele vai fazer Battlefield, a gente já sucesso, jogou. ele com certeza vai dar dinheiro. Isso não tem, Não, não mas tem eu acho que discussão. ele vai salvar a EA porque ele vai ser o Battlefield que a gente já jogou, o beta. Ele vai ter a campanha que a gente não olhou ainda, mas parece que vai ser boa. E ele vai ter o Supostamente de vai ser bom. graça, que é o Fortnite dos caras, tá ligado? Tipo assim, eles vão tirar muito dinheiro desse jogo, porque ele vai ter várias posições de ataque. O single player, o multiplayer, o gratuito que vai ser monetizado até o fim. Aí o Battlefield já tem a integração com o Godot para você poder fazer o seu próprio jogo dentro do Battlefield. É o metaverso, o mundinho. Então aí eu acho que eles têm uma estratégia muito clara que eles vão conseguir executar. E eu acho que nesse sentido eles vão salvar. Enquanto a Ubisoft, por mais que o Assassin's novo que saiu pareça ser interessante, parece ser bom, não parece estratégia. Parece que eles só estão tipo assim, não, vamos usar a IP e vamos ganhar dinheiro. Que peça que não estamos usando, vende pra Atari. A Atari, você acha que, assim, eu queria que a Atari fizesse um novo Ayan Live muito foda. Eu acho que no máximo que eu vou ter um remaster. E talvez nem isso. Eu vejo um porte Eu acho que um glorificado. remaster exato. E Remaster aí, já é uma palavra muito forte para ser usada. Eu diria um porte sim, glorificado. É o porte máximo que eu glorificado, diria. justo. Eu queria. Você falou de outra franquia aí dessas aí. Só queria comentar muito rapidinho que eu sou um grande fã de Grow Up e Grow Home. Assim, gosto muito, muito de verdade. Agora tá no mundo Atari. Se for pra ter mais alguma coisa, é agora, porque no Ubisoft não Eu teria. só vejo um remake mesmo, mas é engraçado porque são dois jogos, né, que eu consigo ver fazendo muito sucesso num momento Hoje. hoje tipo se tivesse um remake, um novo take nessa ideia de você ter o robozinho, que ele se mexe daquele jeito, né? Você tem um monte de jogo que é o que a gente chama de friend slop, né? Cara, um Grow Home, no caso o Grow Up, Co-op, né? não, o Grow Home é o segundo, o Grow Up é o primeiro, o Grow Home é o segundo. Um Grow Home multiplayer faria mais sucesso que um Peak, por exemplo.
né? Porque aí a ideia do grow up e do grow home é igual ao pique. Tipo, você tem que chegar no ponto mais alto do mapa enquanto pega os objetos aqui no meio, sabe? Porque É se você cria sucesso. essa estrutura com Exato, com co-op, 3 4 forma de robozinhos, sucesso. cara, sucesso absurdo. Gostaria muito Perfeito. de ver um grow up ou grow home novo. Gosto bastante. É. E o que aguarda a gente do horizonte é uma incógnita, né? Essa que é a parada. A gente não sabe que apostas dessas vão fazer sentido para o público. A gente não sabe o que vai vir de surpresa, porque assim, a única certeza que a gente tem no horizonte agora é que no primeiro semestre de 2026 só GTA vai vender. Mais nada vai vender. Então, Eu tô tentando lembrar se vai ter algum outro jogo início do ano que vem. Nada, né? Tô não, tá todo mundo lembrando. fugindo de GTA. Tô lembrando de nada. Não, não, mas até antes do GTA. Tá lembrando de alguma coisa? É Não real, não tem, tô. porque essas Real, empresas não estão tô. segurando a onda. Óbvio, a gente tem, óbvio que a gente tem. Tem, como eu falei, relançamento de IP dessas empresas que a gente citou no começo, da Tá. Square. Tem dois ou três Dragon Age, não, pelo amor de Deus, Dragon Quest Dragon Quest. para sair. É, remake, Dragon né? Quest é Remake. outro. Dragon Quest é outro que, né, sempre foi o patinho feio, né? O patinho primo E feio de. agora tá ganhando destaque. Tá ganhando destaque. O Dragon Quest 11 vendeu bem, as pessoas adoraram o Dragon Quest 11. Exato. Ganhou remake. Tá ganhando mais um remake aí do 7, né? Aquela versão reimaginada, né? O Resident Evil 9 tá pra sair no começo do ano que vem, não é? Ou no Fevereiro, final é do ano isso. que Esse é vem? o grande Fevereiro. jogo do início do ano, é o Resident. Exato. E aí, essa é a parada. Se você for olhar no horizonte, tirando o GTA V, você só vai ver essas empresas que a gente citou. A Clank tá com uma caralhada de jogo indie pra lançar, a Atari que tem o Mortal Kombat Collection pra lançar, e esses possíveis remasters que são coisas mais rápidas, entre aspas, de se fazer e podem sair ano que vem. A Square com os projetos deles, a Capcom com os projetos dele, a Sega com essa caralhada de jogo que a gente nunca sabe quando vai sair ou não, e os que já estão saindo, tipo o Sonic Crosswords, que saíram no final desse ano agora, se eu não me engano, né? Sai em O ano outubro, começo não do é? ano que Não é vem. agora em outubro? É esse ano aí, isso. E só essas empresas que estão se recolocando que a gente vê aí. E óbvio o Battlefield também que vai sair agora no final do ano, Também em outubro. que é essa grande incógnita, assim. Não é uma incógnita, vai vender bem. Eu só acho que eles estão fodidos de qualquer forma. Não, alguma Porque... incógnita que eu digo pra frente, né? O que eles Ah, vão sim, sim. fazer como empresa. Eu tô tentando analisar a situação inteira na visão das publishers, não de um jogo só. Porque quando você lança. Mas é Quando eu porque no falo que caso da vai EA sair. não dá pra fazer isso. Porque no caso da Não EA dá, específico, por isso que é uma é um jogo incógnita, só. exato. Eles só têm um jogo. É um jogo Eles só. estão apostando tudo num Exato. jogo só. E é As isso. outras empresas você olha e fala, tem 2, 3 remasters, tem um jogo grande pra sair. Porque, por exemplo, você lança um Resident Evil 9, eu não sei se eles vão fazer isso, mas provavelmente tem um remake do Resident Evil 5 em produção, sabe? Eu não Deve sei se é o ter, ideal, né? mas não Mas vai sair ano que vem. provavelmente Vai tem. sair só no ano seguinte. Mas já tá em produção, Ah, não, já entendeu? tá. Já Essa é tá. a parada. Já tem boatos, já tem gente falando Deve sobre. ser um A remake EA, tipo de. não. Eu vou chutar que vai ser um remake tipo do Code Verônica, uma coisa assim, sabe? Uhum. Uma coisa diferente. Algum remake tem produção, alguma coisa em Algum produção. remake, com certeza. O Street Fighter, a gente A não é o pessoal protagonista da do luta, 9. mas Desculpa, é o filha Resident. É do filha da. Não, da mulher que aparece no trailer do do Code meio. Verônica. Não, não, é do Outbreak. Pode ter um remake Outbreak, do isso. Outbreak pro ano seguinte, sabe? Provavelmente. Porque eu acho que eles já estão Funcionar contando como que o Resident prequel. 9 vai ser basicamente um prequel, né? O É, Resident 9, eles já sabem que vai fazer sucesso. Vai. exato. Com certeza o Leon tá no jogo também, tem isso, né? As pessoas adoram o Leon. Então, a gente consegue olhar para essas empresas e entender, ou a gente já sabe o que eles vão fazer, ou a gente consegue entender o que eles vão fazer. Como eu falei, a SEGA já falou o plano deles que eles vão fazer, e além disso, eles vão anunciar 3 novos jogos na Tokyo Game Show, que é esse mês, final desse mês. Eu quero fazer uma aposta pra Tokyo Game Show. Novo Yakuza. Da SEGA. Da SEGA. Pode ser. É, Novo Yakuza, Persona Eu 6 já e estou alguma há outra coisa 5 nova. anos, 6 anos, 10 anos. Nossa, eu estou toda hora que tem alguma coisa, tipo, a SEGA vai anunciar o jogo no final do mês, hein? Eu falo, está vindo aí Panzer Dragoon. Está vindo. Panzer Dragoon Saga Remake. Eu acho que não, mas tudo SEGA. bem. Pode ser que sim. SEGA. Se vier, tá aí, ó. Tá aí. SEGA. Mano, poucas coisas me deixaram tão feliz quanto um remake de Panzer Dragoon Saga. SEGA, você sabe o que fazer. Tá vendo Crisis, como. você acha que tem chance? Eu acho que não. Não, eu também acho que não. Mas tá vendo como a gente sempre olha pra essas empresas, a gente sabe o que elas podem fazer por conta das IPs. E aí, essas outras empresas que não tem nada em produção e as IPs já não tem muita força, acabou pra elas, cara. Eu vou fazer um chute genuíno agora. Eu acho que um dos jogos que a SEGA vai mostrar em breve é o Alien Isolation 2.
Eu não sei se, assim, posso estar falando besteira, mas como é na Tokyo Game Show, não sei É se na lá são Tóquio, né? divulgativos Desculpa. Não, não faz mostrando sentido. isso. Não. Putz. Eu acho que lá provavelmente vai ser o Persona 6. Não Não. sei também se eles estão querendo fazer isso. O novo Shin Megami Tensei, Persona um 6? novo Creio que spin-off. não, amigo. Creio Tá que não. chegando a hora, né? Cara, Vai é chegar a hora. foda. Eu não queria falar isso. Eu não queria 2032. falar isso, mas esse ano que vem, faz 10 anos do Persona 5. É mais fácil sair mais um relançamento do Persona 5 Ah, do que vai sair ter. Persona 6. Vai ter. Isso que é foda. Vai ter. Mas em resumo é isso, né? Essas empresas que têm um direcionamento para fazer jogos e não um direcionamento para vender jogos, estão com mais destaque, estão com mais bala na agulha, vão conseguir ganhar dinheiro e vão conseguir se manter. Enquanto essas empresas que estão aí querendo agradar acionista estão perdidas. Não teria um problema em agradar acionista, é o trabalho dos caras. Mas tem problemas, mas não tô apontando o dedo na cara de ninguém. É um trabalho mesmo. Eu tô apontando o dedo. Phil Spencer. Phil Spencer. Não, tem pessoas que o dedo tem que ser apontado. Eu tô querendo dizer que a culpa não é do Dev, tá ligado? O Dev tá lá não. é o trabalho do cara, tá ligado? Não, Dev são... Ele é vítima, ele é mais vítima do que... entendeu? Só que é essa parada. Esses caras, esses estúdios, principalmente a EA, daqui pra frente é uma grande incógnita. A sua aposta de... Se você tivesse que votar, assim, pra gente encerrar aqui, né? Essa conversa que foi pra já tá anoitecendo, eu já quase não estou aparecendo na câmera. Que já está anoitecendo. Tem um momento que eu tava falando que eu fui vendo você apagando, assim, eu achei que você ia sumir igual De Volta pro Futuro, sabe? Mas... É parte da estética, rapaziada. Se você tivesse que votar, tipo assim, most likely de ir pro caralho, assim, tipo assim, a empresa que é mais provável de simplesmente comer merda. Quem que você acha que vai ser? 1 week later. Rapaziada, é isso, tá ligado? A gente gravou o vídeo faz uma semana. A gente gravou pensando, não, update é coisa nova, a gente fala de novidade, né? Update, tá no nome, né? E Exato. aí a gente... Entre gravar e editar. Aí entre gravar e editar teve o quê? Uma semana? Cara, não foi nem tanto tempo assim. E aí a indústria dos games mudou. A hierarquia... Eu falei desde o início que a hierarquia dos games está prestes a mudar. Precisa mudar. Mas... Cara, assim, não importa o que a gente falou aqui, nada mais daquilo vale. Agora não, a empresa... nada não. Muita coisa Não. A partir desse ponto que a gente cortou, porque a gente falou umas coisas. Né? A gente cortou algumas coisas. A gente vai voltar nesses pontos em algum dia outro no momento. futuro. Mas virou Lost Media. Virou Lost Media. A análise que a gente fez em relação de que empresa ia sucumbir antes, agora foi pro caralho. Agora é EA, né? Tal qual a conta do Twitter sucumbe EA. A minha grande teoria era que BF ia vender bem, né? Eu falo isso, né, durante o vídeo. BF ia vender bem, mas não importa. Esses caras eles são muito ambiciosos, eles são gananciosos. São gananciosos, eles vão querer mais. E eles iam querer mais, não importa. Só que agora não tem mais acionista. Só que não tem... Agora é o príncipe da Arábia Saudita e o genro do Trump, tá ligado? Então é muito pior. Tipo, eu via um caminho muito difícil pra EA. Mais um caminho. Eu não vejo mais. A EA... A EA... Tem uma empresa que a gente não abordou durante o vídeo, e ela faz sentido, a gente até comentou sobre ela ontem. Quando saiu a notícia, a gente falou, cara, a gente vai ter que fazer uma atualização do vídeo, a gente vai ter que... Teve uma conversa aqui que como a gente ia abordar isso, a gente decidiu fazer esse formato. A gente não falou sobre a SNK, né? Esse patch note para esse update. Exato. A SNK, ela teve o mesmo processo dessas empresas. Ela sumiu do radar, abriu falência em 2007, se eu não me engano. E aí lá para 2014, 2013 voltou naquelas. E aí o príncipe da Arábia Saudita pegou, botou dinheiro. Jogo de celular e gacha, né? Era celular e gacha. Isso, fez o KOF 13, que é muito foda, mas ninguém jogou, porque o lançamento foi uma merda. E é isso, KOF 14, 15, quase a mesma coisa. O príncipe da Arábia Saudita pegou o dinheiro, botou ali. E aí é a hora que eles começam a se reorganizar e sai o Garou. Que parecia muito bom. Tudo muito lindo. Até ele botar o Cristiano Ronaldo no jogo. O que, assim, sinceramente, eu jogo Garou. Não me incomoda o Cristiano Ronaldo. Assim, não gosto da figura. Eu não jogo. Eu fico tentando pensar em algum jogo que eu jogaria, tipo assim, você ficaria puto se algum jogo que você joga tivesse o Cristiano Ronaldo?
Cara, Assim, no sei geral lá. sim, mas Não, whatever, tá sei ligado? Mas de lá. qualquer forma, Eu não sei se eu me irritaria é, tanto quanto a galera ficou irritada aí, mas eu, ok, né? eu também não, É mas, que, mas tudo não, bem, é que tá assim, eu ligado? não gosto. Foda-se. Eu não gosto do Cristiano Ronaldo em si, não tem nada a ver Sim. com ser um jogador de futebol, entendeu? Não, É, não é, exato. poderia ser o Meu LeBron problema não é James. ter. O LeBron James seria melhor, por Igual exemplo. teve no Multiversos, eu achei muito foda. Ah, Tipo, meu exato, eu acho problema com o maneiro. Cristiano Ronaldo, mas tudo bem, não é nesse ponto que eu tô falando. O ponto é, as decisões do príncipe da Arábia Saudita, aparentemente, ela tá alinhada, tá alinhada não, ela impacta direto com o jogo, do produto que a Sim, gente vai ser sim. técnico pro jogador. E estão alinhadas com os interesses da Arábia Saudita, obviamente. Eles querem fazer algo com esse escopo de que eles querem passar, a mensagem que eles querem passar, igual a Coreia fez na questão do K-pop, dos doramas, etc. E eles querem fazer a mesma coisa com esse acesso deles nos jogos. Compraram a Evo, comprou a SNK, agora tá comprando a EA. Então, assim, a gente sabe que eles vão Eu mexer não, nos jogos, sabe? eu não De alguma gosto. forma. Eu não gosto de. É claro, tipo. E é uma empresa americana. No fim, Battlefield é um jogo É, sobre. é. É um jogo sobre exército dos Estados Unidos contra o exército Outro, do outro, né? O o vilão do país do momento. mal, o país do É, mal exato. da vez, é feito Propaganda propaganda política dos Estados americana. Unidos, feita pelos Estados Unidos. Não que seja perfeito, vamos dizer assim, politicamente, não é, de forma alguma, mas pra você ver o nível, eu prefiro isso do que um Battlefield na mão da Arábia Saudita. Tipo, você entende? Não, o Tipo, Battlefield pra mim é o menor dos problemas, porque eu acho que isso aí eles não vão mexer. Até porque, como a gente falou, tem um genro do Trump lá, tem. A propaganda tem. americana Os vai ser Estados Unidos perpetuada. está lá, É. mas eu acho que é muito pior quando você Sim, tem a mão específica desse cara. Tipo assim, tem um cara, e esse cara é eu concordo. Cara, cara, eu também comprometi aqui o update, Não, mas mas de qualquer forma, enfim, esse cara aí. não, já tá comprometido, já tá comprometido. Um A loser, o parada cara é um loser. A verdade é é isso. essa, é isso. A parada é. Battlefield vai sofrer pouco. Battlefield é um dos que vai sofrer pouco. Porque a gente falou sobre isso ontem, assim. O máximo que vai acontecer é ficar como tá, botar talvez uma presença maior da Arábia Saudita como um país de, é, mais Cara, escalado dos Estados Unidos. A EA não Ou. pode, a EA não pode, ela não tá no momento de, vai ficar como tá, um pouco pior. Tipo assim, não, Não. Por a isso que eu EA, já falei, ela a vai EA pro caralho, acabou exato, tudo. a EA estar como tá, mas um pouquinho Um pouquinho pior, pior, já é muito pior, né? já é tipo Não. assim, irmão, É. desista, desista. Não, mas essa é a parada. Eu acho que o Battlefield não vai sofrer muito. No máximo, eu até cheguei a comentar que talvez, tipo, tire as personagens do exército, as personagens femininas, uma coisa assim, no máximo. Mas acho que talvez nem isso. Os jogos eles compraram a EA Battlefield porque é uma grande franquia, mas é principalmente por causa de jogos de esporte. Então, EFC, College Football, NFL, é o Maiden, né? NHL, Fórmula 1 Fórmula agora da 1 pra EA. caralho. É Todos de para isso que corrida eles compraram atualmente, a né? EA. Aquele WRC, acho que é WRC. WRC. É. Isso daí. Não todos de corrida, porque não foi por conta de Need for Speed. A gente nunca mais vai ver um Need for Ah, Speed na não, vida. esse já foi. Tá Esse aí ligado? já foi. Não, É, todos de ti- corrida. Não sei, corrida de verdade, entendeu? Carros de ok, os de esportes verdade. de corrida. Esporte de Assim, corrida. tirando jogos de esporte, Battlefield e no máximo The Sims, a gente não vai ver mais nada disso. E o The Nada disso. Sims E a gente não vai ainda ver cheio de dúvidas possíveis aí. censuras. Assim, Cheio de eu não acho que dúvidas em saia um relação ao The Sims. segundo jogo. Um quinto, não. Um próximo jogo de The Sims. A gente não vai ver um novo jogo de The Sims. A gente vai ver só uma atualização enquanto ele estiver dando dinheiro, uma atualização recorrente. Battlefield, se parar de dar dinheiro, não vai ter uma continuação. As nossas dúvidas agora são jogos da BioWare, assim por dizer, né? BioWare. Cara, a BioWare já tá. Eu É, já tô falando que a BioWare vai fechar tem quase 10 anos, então eu acho que agora vai. Eu acho que realmente agora vai. Tipo, o Dragon Age 4 não foi o sucesso que eles esperavam. E Mass Effect novo, quem vai querer fazer um Mass Effect novo, né? Tipo, já tá há anos anunciado um Mass Effect. Uma puta dor de cabeça fazendo essa franquia, porque o Andrômeda foi um fracasso. E desde o 3 já é uma franquia que está recebendo um monte de críticas. Né? Só um e o 2 são consensos, assim, de qualidade. Né? Então, sei lá, eu acho que Mass Effect vai acabar rodando nessa aí, infelizmente. eu não acho que. Assim, concordo, mas eu não acho que é só Mass Effect. Eu acho que vai ser fechamento Não. de estúdio mesmo. Ah, não, a Sim, BioWare vai fechar. A BioWare vai fechar. vai fechar É e a franquia porque vai junto, É sabe? porque eu estou falando especificamente Mass Effect, porque assim como para grande EA
BF é a última chance, Mass Effect também é a última chance da BioWare. A Ah, BioWare sim. tá Ok. colecionando, está acumulando fracassos Últimas um chances, atrás do né? outro E e últimas acumulando chances. últimas chances, né? O Anthem era pra ser uma última chance, Exato. o Mass Effect Dragon Andromeda... Age, esse último que saiu. Foi eles que É, fizeram ainda ou era isso, outra isso. Dragon secundária? Age Era 4 eles ainda, era eles ainda. e agora o novo Mass Effect, que, cara, é isso, tipo... Eles falaram, vai voltar Mass Effect e Dragon Age. Dragon Age novo não foi bom o que eles esperavam. Eu não joguei, whatever. Devo jogar em algum momento. Mas não foi exatamente o grande sucesso que eles queriam. E ainda mais Jogo, considerando que o anterior era... sinceramente, um jogo basicamente irreconhecível, sabe? E considerando também que o anterior foi, tipo, super aclamado, ganhou o jogo do ano, tipo assim, teve um monte de coisas que fizeram com que o anterior realmente fosse, tipo, um jogo de muito sucesso. O anterior foi um daqueles jogos que furou a bolha, assim, que a gente comenta no início do vídeo, assim, diz... Que a gente não vê um jogo da EA fazendo, mas É, isso não existe mais. A gente comentou sobre isso ontem. Até Skate, que é um jogo que um jogo cool, um jogo de ação, assim, ele parece que é um jogo engravatado, um jogo que não tem alma. virou um jogo engravatado, virou um É. comercial, não é uma crítica ao jogo em si, mas virou um comercial de Fortnite, sabe? Não sei se faz sentido. Sim, Mas, tipo, não, eu entendo. virou uma coisa do tipo... Virou o grande... Pra mim, a franquia Não, o Hello Skate... Fellow Kids, mano. O Hello Fellow Kids, pô. Tem o Hello Hello Total. Kids e também tem a parte que eu sempre comento quando eu falo de Forza Horizon. Né? Que, inclusive, nesses últimos dias foi anunciado um novo Forza Horizon. É o Forza Horizon 6. Forza Horizon 6 se vai passar no Japão. Que eu comento, acho que antes que tá em desenvolvimento e tal. E o Motorsport vai pro caralho, né? E Motorsport, o resto tá aqui. indo pro caralho. Mas Mas a parada do Forza Horizon foi isso. Começou como um jogo de, tipo, um jogo de competição, um jogo de corrida, e aí depois virou um jogo de festival, tipo, virou uma coisa meio Horizon, sabe? Uma coisa super animada, que é de música. E o skate virou a mesma coisa. Tipo, o skate era um jogo de competição, o skate era um jogo de você estar sempre se desafiando, e o novo virou um jogo de colorido, música pop, sei lá. Tem seu valor, mas não é exatamente um grande jogo de skate. E ele entra um pouco ainda no aspecto de ser um jogo de esporte, de certa forma. Ele tá ali numa posição de jogo de esporte. Mas eu não acho que ele vai fazer o sucesso que eles vão esperar. E eu não acho que ele vai receber suporte por muito tempo. Não. Eu acho que skate é um jogo no que máximo. ele. Um ano no máximo, Assim, tá nascendo morto já. Ele vai ficar ali e ele vai ser fechado. E o estúdio que tá produzindo ele, muito provavelmente, também deve ir junto. A parada tirando os estúdios que estão trabalhando ativamente em Battlefield e o The Sims Studio, ou Max, não sei como ele se chama hoje em dia, porque eu acho que voltou a ser Max. O resto, todo mundo tá com a possibilidade de fechar a qualquer momento. É meio que isso. Tenho medo pelos A meus casinhos Criterion da acho que ele vai Respawn. embora. A Criterion já... Então, a Criterion era uma equipe pequena, a maior parte dela foi trabalhar no Battlefield. Aquele pessoal que estava trabalhando. 13 pessoas trabalhando no Need for Speed foram pro Battlefield, mas eu acho que muito provavelmente vai fechar a Criterion e vai realocar algumas pessoas para DICE ou Reaper Effect. E em vez de manter a estrutura da Criterion, pelo menos eu acho isso. E aí eu ia falar justamente sobre o que você falou, Respawn. Acho que é a maior dúvida sobre o que vai acontecer. Será que o jogo tá quase pronto? Eu não acho que eles vão cancelar ele. Star Wars não, aí Star vai Wars ter lança. lançamento. O Star Wars lança e ele vai vender bem, mas é aquilo. Ele vai lançar e o estúdio depois, é fechado. Provavelmente o que... Eles estão trabalhando no Battlefield, né? Talvez eles Tem uma mantenham equipe deles que estão no trabalhando em Battlefield. Battlefield. Pode ser, mas eu acho difícil, sei lá. Tenho medo. Tenho medo. É um estúdio... Acho que todas... o clima pensando assim, de EA... porque a gente... Tudo pode a fechar gente momento, começou esse... a gente tá aqui falando só de EA agora nesse final, mas é porque a gente começou esse vídeo com essa... Há uma semana atrás... Há uma semana atrás, a gente começou esse vídeo... falando sobre certas publishers e querendo falar sobre o lugar delas na indústria e onde a indústria se encontra agora. Só que, cara, esse é o tipo de notícia grande de, tipo, EA tá sendo comprada pro príncipe da Arábia Saudita. É o tipo de notícia que sequestra a conversa, que sequestra as nossas considerações finais e... Isso. Independente do que a gente acha, que o Ubisoft tá fazendo isso errado, que outra empresa tá fazendo isso errado, ninguém tá numa situação pior do que... Pô, irmão, desculpa. Tem um cara que o cara que tá sempre na merda, é o cara que tem alguém... Sempre tem alguém pior que você, é a EA, tá ligado? Hoje é a EA. Eles já estavam assim, mas aí a galera conseguiu step up the game, né? Eles estavam na merda, e a galera conseguiu ficar tão na merda quanto.
Mas agora eles afundaram mais ainda e é difícil. Eu só não digo que é impossível de alcançarem, porque a gente não sabe o que está nos planos do príncipe da Arábia, né? Pode querer sair comprando mais um monte de gente aí. Cara, Então, eu também não sei, mano. Mas eu assim, a vou. gente pode se surpreender também. Eu vou fazer aqui, vou deixar assim em aberto, fazer o advogado do diabo. A gente pode se surpreender. Pode ser que não mude porra nenhuma e é isso, tá ligado? Talvez, eu não acho que vai acontecer, não tô dizendo que isso vai acontecer. Mas é porque não tem acionista, talvez diminua algumas práticas predatórias. Às vezes o jogo fica mais barato. E se ele não botar um martelo da censura pesadíssimo ali em cima dos jogos, nem nada do tipo, às vezes a gente vai ter jogo mais barato, da mesma qualidade que já tem, que não é ruim, a maioria dos jogos daí não são péssimos, são só acessíveis. Eles só se tornaram uma empresa que não toma mais nenhum risco, né? Eles deixaram de ser ambiciosos Exato. Só e que, se só que tornaram isso é consequência gananciosos. de ser um estúdio com acionistas. E quando eles não são mais, são um estúdio com 20 milhões ou bilhões, nunca lembro. Tá sendo comprado por quanto? Sendo 30, comprado por 50 55, mas tem aquele, milhões e aquele bilhões. negócio. Bilhões, claro, bilhões, não Então, tem nem dúvida. eles não vão ser mais um estúdio com acionista, mas vão ser um estúdio com 20 bilhões de dívida. Porque eles vão ter que pagar a É, dívida. exato, a dívida passou pro nome Então, deles, então. Enfim, é. bizarro. Assim, eu não acho que vai melhorar, mas existe um mundo onde as coisas continuam como estão, só que talvez um pouco menos predatórias, porque A eles não culpa, vão precisar fazer o número subir tanto. Eles só têm que pagar a dívida e talvez eles consigam. a Então, culpa, a culpa é, a culpa não é dos devs, né? não. Obviamente. Então, eu ainda boto fé nos devs, assim, tipo, ainda sei que. Sim. Sabemos que ainda existe muita gente talentosa na EA. Vamos fechar num tom lá pra cima, energia lá em cima. Todo mundo aí nos comentários fazendo um pix de R$ 5, todo mundo fazendo a vaquinha pra gente comprar os direitos de Need for Speed, FIFA Street, SSX. Quem lembra de SSX? Eu É, lembro de SSX. que daqui a pouco eles vão estar leilando, mano. É isso, tá Ah, não, ligado? isso vai pro leilão facinho. Daqui a A Atari vai essas comprar. franquias. A Atari Atari. vai comprar tudo. Atari, eu estou com vocês. Exato. O futuro dos games a partir de 2025 se chama Atari, quem diria? Sim, Quem exatamente. diria? Exatamente. O cara que É isso. ficou 40 anos congelado, acordou. E Uau, que empresa está tem no que. topo hoje em Que dia? empresa no topo de dinheiro? Tem que tomar cuidado com a Atari. Eles são sorrateiros, hein? Mas É eu isso, acho que rapaziada. é um lugar bom pra gente acabar. Eu acho que no fim não tem outra resposta além da EA depois dessa. A gente fica triste por conta da questão dos devs e por conta da questão dessas franquias que a gente tem um apego, mas sinceramente eles não eram mais trabalhados. A gente só vê EAFC, que não é nem mais FIFA, que era um clássico, então, tipo assim, foda-se. A gente vê o Fórmula 1 ficou uma merda, The Sims foi piorando cada vez mais, ainda é ok, mas foi piorando se comparar aos outros. Need for Speed acabou, Battlefield esse é pelo menos um acerto, mas pô, a gente, sinceramente, é só o último prego no caixão, sabe? É, É isso, não tem o que falar. É bizarro. só triste, Bizarro. bizarro. Você tá com uma opinião um pouco mais positiva em relação a isso. É, Eu tô 100% morte, tipo assim, acabou morte aí. decretada, né? Não tem o que Juro fazer. pra você, quando eu li a notícia, quando eu vi a notícia, parecia que eu estava lendo a notícia de EA foi fechado. Tipo assim, EA fechou, É. acabou aí. Eles vão ter um Aquela jogo imagem, né? aí. Hitler Dead. Hitler. Começou tipo, as pessoas falando de Battlefield, Battlefield vai ser mês que vem e tal. Cara, Battlefield vai ser muito legal, quero jogar, mas. Mas eu quero dar dinheiro pro genro do Donald Trump e pro príncipe da Arábia Saudita? Quero. E não só isso, tipo, quero assinar esse contrato de um jogo que Que pode deveria ser acabar um rapidão, jogo né? de longa duração um mês depois deles serem comprados pela Arábia Saudita, assim, tipo, não sei se é um acordo maneiro, mas sei lá, né? Quem E sou que eu pode, também? e assim, pode fechar a qualquer momento. Eles podem leiloar tudo para pagar dívida. Eles podem só desistir de um monte de franquia. Assim, de verdade, é bizarro. A gente fala que acabou, não é como se a EA fosse pegar e fechar a porta amanhã. Mas Parece. acabou a EA da forma que a gente conhece. Isso com Ela, certeza. ela vai virar outra coisa. Ela Isso com pode virar certeza. um retalho do que ela um dia já foi, ou nada. Ela pode virar uma licenciadora de IP, por exemplo. Ou nem isso. Pode realmente só acabar de vez. É uma possibilidade. Mas aí vai demorar um pouco tempo, Eu um pouco mais de prefiro, tempo. Talvez eu uns 2, 3, prefiro, 5 anos. eu prefiro que acabe de vez do que virar uma empresa Não. minúscula, tipo, uma empresa.
Eu prefiro Isso que não vai acontecer. Não, mas de vez não vai acontecer. Aí a Não, gente vai não, ver não. ela Amanhã não, definhar. ela vai defender, então. Mas eu prefiro que eles um dia, tipo, fechem do que eles virarem uma publisher minúscula que, tipo, não tem nem 10% da relevância que eles um dia tiveram. Isso seria triste, tá ligado? Seria E triste EA pros devs, Originals, pras franquias, enfim, seria triste pra EA todo mundo. Originals vai acabar. Assim, eu acho difícil você manter EA Esse aí pra Originals, mim já acabou, honestamente. Teve que o é Split, a maior teve, fábrica de jogos da EA, bons jogos da EA dos últimos 10 anos, vindo aí. teve o Split Fiction, mas o Split Fiction, ele, eu não sei se faz sentido, ele não é um EA Original, ele é um jogo novo do cara de A Way Out de Takes Two. Tipo, Sim, ele não é um jogo que precisa estar EA Originals. no selo EA Originals, né? É um jogo. Cara, inclusive eu acho até meio bizarro ainda tá no EA Originals. Eles têm uma parceria já de 3 jogos, se tornou um dos grandes estúdios, a Hazelight, né? Acho que é Hazelight. É Se tornou um porque dos grandes estúdios da própria EA. Vendeu pra cacete. O Takes Two vendeu o número de Nintendo, igual eu falo nisso no programa. E o Split Fiction quase não vendeu tanto quanto o It Takes Two, mas vendeu super bem, né? Então, sei lá. Acho estranho ainda ser considerado um estúdio, É porque tipo... quando bota no EA Originals, eles tratam como indie, aí eles É, acham que pra esses caras indie é como se fosse um gênero. Então, sabe, meio é uma esquisito. outra história. É. Mas é isso. Acabou, é EA. Acabou aí, acabou aí. Então é Vai ser isso, seguido pela Microsoft, pela Ubisoft? Vai, mas a EA provavelmente vai Aí ser a primeira a acabar. Pelo menos da forma como a gente conhece. E é isso, rapaziada. Quem diria que em uma semana a gente ia ter uma mudança tão drástica assim? No meio do episódio também a gente comentou que o que será que a SEGA ia trazer, né? Que a gente falou sobre várias coisas que eles anunciaram e não fazem nada. verdade, verdade. E aí Viemos rolou do a futuro TGS já. pra falar Viemos no futuro. que... 3 Yakuza. É 3 isso que a Yakuza. gente Temos pensaram. 3 jogos, 3 Yakuza. Pô, Não beleza. teve nada de Panzer Dragon Obrigado. que o Letieri queria, não teve Persona 6 que eu queria, não teve nada das coisas que eles mesmos Um anunciaram dia de Jet Set teremos Radio. Panzer Dragon Saga. Promessa, promessa. Eu prometo. Quando tiver, o que você vai fazer quando tiver um Panzer Dragon aqui no canal? O que você vai. Eu vou jogar. Não, ok, mas tem que ser uma coisa Não maior. sei, eu não faço ideia. Não gosto de fazer apostas. Jogar o começo do Panzer Dragon em cima de um touro mecânico Pode ser. vestido de Seria dragão, né? irado. Isso Se seria irado. estivesse montando um dragão. Né? Isso realmente seria irado. Eu faria isso. Se eu tivesse Quando, acesso ao quando Touro sair o Mecânico, Panzer Dragon, a gente vai mas... fazer uma live do Letieri jogando com um chapeuzinho de cowboy Pode ser. em cima de um dragão. Pode ser, Não, pode ser. touro mecânico dragão. É isso. Pode ser. Sega, eu conto com você. Também. Por favor. Então acho que aqui um... É isso. Acabou. Até mais, rapaziada. Tchau, rapaziada.